Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Represento a Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, ok? Lembrando que esse é o projeto Faça Arte na Sua Casa e esse vídeo tem a finalidade de levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos aqui nas nossas oficinas de teatro. Maravilha? Eu, professor Paulo, fiquei responsável por trabalhar a história do teatro. Nós já passeamos um pouquinho sobre teatro e filosofia, teatro e cidadania, falamos um pouquinho também do teatro no Egito, falamos a respeito do teatro em Roma, fizemos uma passagem muito pequena, fizemos uma introdução ao teatro de máscaras e agora nós estamos mergulhando no universo do teatro grego, ok? Já fiz alguns vídeos onde nós falamos do Thespis, não vou falar dele agora porque já tem vídeos feitos sobre isso, tudo bem? Então, quem é o Thespis? Tem lá, procura lá na aula do professor Paulo, que você vai descobrir quem foi o Thespis e a sua importância para o teatro. Nós falamos também sobre os ditirambos e falamos também sobre o coro, ok? Todos esses termos, Thespis, ditirambos, coro, tem vídeo específico para cada termo, né, sobre a importância desses termos, né? Quem foi Thespis? O que é ditirambo? O que é o coro? Tudo isso está muito bem explicado e detalhado nos vídeos. Maravilha? Então, só para nós nos situarmos, né? Para que a gente possa saber onde nós estamos nessa jogada toda. Então, falando de teatro grego, nós vamos dar sequência a essa aula e nós vamos adentrar ao gênero. Vamos lá. No surgimento do teatro na Grécia, a arte era representada por duas máscaras, lembram? A máscara da tragédia e a máscara da comédia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tragédia e sobre comédia. A base que nós vamos utilizar para poder falar sobre esses dois assuntos foram algumas pesquisas que eu fiz, o Wikipédia, né, que foi um site que tem na internet para todo mundo, ok? E a própria Wikipédia, né, ou todos os textos que são oriundos, vamos dizer assim, todos os estudos que são feitos sobre a história do teatro grego passam pela arte poética de Aristóteles. Lembrando que Aristóteles foi um importante filósofo grego que se debruçou a buscar entender um pouco da cultura grega. Como assim, professor? Aristóteles era grego e buscava entender a cultura grega? Sim. Por quê? As manifestações culturais gregas datam de aproximadamente 700 a.C. Aristóteles foi viver ali aproximadamente em 300 a.C., ou seja, ele era um estudioso do que a cultura grega fazia 300, 200, 400 anos antes dele, ok? Então, os textos de Aristóteles estão aí até hoje e eles servem de base para que a gente possa fazer novos estudos e novas análises do que os gregos produziram há 2.300 anos atrás, há 2.500 anos atrás. Maravilha? Tá passando o carro da laranja, eu vou dar uma pausa rapidinha no vídeo e a gente já retoma. Só um minuto para não fazer barulho. Estão ouvindo? Já volto. Estamos de volta. Vamos lá. Feita essa introdução, vamos agora mergulhar a tragédia. Maravilha? Então vamos lá, vou pegar aqui minha colinha, porque o professor tem que fazer anotações, não é? Então, vamos lá. Tragédia. A tragédia. A tragédia é uma espécie de drama, ok? E ela traz nas suas características seriedade e dignidade. Geralmente, as tragédias, vamos lá, são temas inspirados, né? Os temas são inspirados nas causas, né? Nas causas dos deuses, do destino ou da sociedade. Tá certo? De onde surgiu a tragédia, professor? Onde ela se origina? Vamos lá. Não se pode determinar a sua origem. O que se tem averiguado é que nasce das tradições religiosas da Grécia Antiga. Lembra, o professor já falou sobre isso. Toda manifestação cultural, artística, ela nasce dos ritos
feitos, né, dos ritos em homenagem aos deuses, ok? Vamos lá. Pode-se afirmar que seu ponto de partida esteja ligado aos ditirambos. Lembra dos ditirambos? Ditirambos eram os textos ou a produção literária que os pensadores gregos faziam para poder servir de base para o culto aos deuses. Ou seja, quando eu vou prestar meu culto, minha adoração aos deuses, eu preciso ter uma base, eu preciso ter um texto de apoio. Esses textos eram os ditirambos, ok? Textos poéticos, recitais, músicas, tudo isso compõe os ditirambos. Maravilha? Continuando. Na Grécia, a literatura grega reúne três grandes tragediógrafos. Três grandes tragediógrafos. Como assim, professor? Nós temos três grandes nomes que escreviam tragédias na Grécia Antiga. Quem foram eles? Olha só. Foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Por que é importante falar desses nomes? Porque os trabalhos deles sobreviveram ao tempo, né? Ou seja, até hoje nós encontramos os trabalhos desses três grandes nomes do teatro grego, da tragédia grega, certo? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Maravilha? Vamos lá. Professor, lembra que eu falei para vocês que o Aristóteles, que foi o responsável, que foi o grande pensador grego que organizou tudo isso? A organização desses estudos sobre a Grécia clássica é feita por Aristóteles numa obra que se chama Arte Poética, ou seja, a Arte Poética de Aristóteles é o compilado da visão dele, Aristóteles, de como os gregos se manifestavam culturalmente e artisticamente, ok? Então, a arte poética de Aristóteles é o nosso texto base para nos orientar sobre os gregos da antiguidade. Ok, professor, mas o Aristóteles estava 100% certo? Bom, há outros estudos que partem de outras premissas, mas a base é o que Aristóteles deixou de registro. Tudo bem? Por razões óbvias, né, os nossos cientistas e historiadores vão buscando outras fontes, mas a base, quem melhor escreveu sobre isso foi o Aristóteles. Tá certo? Então vamos lá. Segundo a poética de Aristóteles, olha lá, que são os estudos, né, a que analisa a tragédia. Vamos lá. A tragédia tinha grande importância para a cultura grega. Olha lá, vem? Certo? Na poética, Aristóteles observou que a tragédia tinha grande importância para a cultura grega e descrevia a tragédia como imitação de uma ação completa e elevada numa linguagem que tem ritmo, harmonia e canto. Nela atuam personagens que incorporam os atores de forma direta, não havendo relato indireto. Em outras palavras, na tragédia, né, lembra que a tragédia ela é oriunda, ela nasce do coro e de toda a reverência que era feita aos deuses na época. A tragédia, na medida que ela vai se desenvolvendo, ela tira a necessidade do coro, né? Ela tira a necessidade do coro no espetáculo e começa a trazer o quê? Os personagens para os atores diretos. Ou seja, os atores saem da encenação coletiva do coro, saem do estado de reverência, certo? E passam para uma atuação individualizada. Os tragediógrafos passaram a escrever pensando em personagens que atuariam, né? Que vestiriam os atores, personagens que estariam de forma individualizada em cena. Perdia-se, então, através da tragédia, a necessidade de ter um narrador, alguém para descrever a história. O próprio personagem se autodescrevia. Ok? Vamos lá.
A função da tragédia, qual que era a função da tragédia? Era, através da compaixão e do temor, provocar no espectador a purificação dos sentimentos. Em outras palavras, a catarse. O que era a catarse? Era a capacidade do espectador sair daquele espetáculo maravilhado, sair com uma concepção reflexiva intensa. Ok? Esse foi o nosso vídeo sobre tragédia, uma pequena introdução à tragédia, lembrando que a pesquisa é livre. Isso é só uma introdução para que você possa mergulhar por conta própria no universo do conhecimento. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Prefeitura de Taboão da Serra, Secretaria de Cultura, Professor Paulo. Até a próxima aula. Valeu!